Olá, eu sou o professor André Luiz Bentes e o tema da nossa aula de hoje é Rosto e Alteridade em Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas foi um filósofo por excelência do século XX, ele viveu o século XX quase todo, ele nasceu na região da Lituânia, viveu boa parte da vida ali naquela região do leste europeu, viveu na Ucrânia, assistiu à Revolução Russa vivendo na Ucrânia, chegou a viver na Rússia também e depois se naturalizou francês, tendo o papel de levar, sobretudo, o pensamento da fenomenologia, o pensamento de Heidegger e traduzir esses textos, apresentar esses textos na França. Levinas teve bastante influência de alguns autores russos, como Dostoiévski, e teve também, ao longo da sua vida, uma série de traumas, uma vida bastante traumática, vivenciou quase todas as guerras que aconteceram, viu a Primeira, a Segunda Guerra de perto, foi prisioneiro de guerra na Alemanha e a sua filosofia, de alguma forma, reflete um trauma, uma vida traumática, uma vida rodeada de violência. E um conceito importante do Lyotard é justamente o conceito de rosto. A filosofia do Lyotard é uma filosofia que propõe que a ética deve ser considerada a filosofia primeira, e por isso o conceito de rosto para ele, rosto e alteridade, surgem como conceitos fundamentais. Fazendo um breve resumo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história da ética, dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, que vai estar aqui na descrição, para poder ter um en passant geral da história da ética desde a Grécia até os dias atuais. E o Levinas, um autor contemporâneo, um autor do século XX, tem uma leitura muito peculiar dessa história da filosofia, dessa história da ética, e ele vai propor que a história da ética e como a gente concebe ordinariamente na história da filosofia, ela se deve a uma prevalência da ontologia desde a Grécia Antiga. Então a gente propõe que a gente analise o pensamento do Levinas a partir de uma dicotomia antiga, que é a dicotomia entre monistas e mobilistas. Então isso significa dizer, né, como se vocês lembrarem do Parmênides e do Heráclito, a gente está falando de autores onde um privilegia o ser, ou seja, o monismo, né, o imobilismo, onde existe a perfeição, onde existe uma possibilidade de verdade imutável, e temos, por exemplo, o Heráclito, né, que vai dizer que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, a guerra é o pai de todas as coisas, e com isso vamos ter então um movimento mobilista que vai valorizar o movimento e a transformação das coisas, e que de alguma maneira vai ser um pouco desprezado na história da filosofia, né? Porque na grande história da filosofia, que de alguma maneira se torna cristianismo na Idade Média, racionalismo na Idade Moderna, a gente tem nessa ampla história uma prevalência da ontologia do ser, da valorização do ser, nas palavras do próprio Levinas. Então, de alguma maneira, a filosofia do Levinas se coloca dentro de um outro movimento, é um movimento que ganha muita força a partir do idealismo alemão, onde a historicidade, a cultura, a estética, a arte começam a ser então muito valorizadas, no sentido de existir uma possibilidade de conhecer o em si das coisas, de conhecer o absoluto, de conhecer a verdade, né? A partir dessas intuições intelectuais promovidas ou pela arte, como em Schelling, ou pelo espírito do tempo, como em Hegel. Então, de alguma forma, o Levinas se encontra como um herdeiro dessa tradição, mas também se contrapõe a ela, sobretudo a partir de outros representantes intermediários dessa grande tradição, né, recente, né, e a partir de Kant, sobretudo, a partir do idealismo, e principalmente na Alemanha, que é o Husserl e o Heidegger. A gente tem a fenomenologia do Husserl, que propõe, sobretudo, a redução
eidética, a redução fenomenológica, a epoqué, que seria um tipo de suspensão dos juízos, né, para que a gente pudesse alcançar a essência das coisas. Então, na concepção fenomenológica do Husserl, a gente pode conhecer o em si das coisas a partir do método fenomenológico, desde que a gente cumpra alguns critérios, como a suspensão de juízos como a redução fenomenológica, até que a gente possa se aproximar então do em si de um fenômeno, né? E, de alguma forma, a gente vai ter no Heidegger alguma diferença em relação a isso e vai ter uma valorização do ser, porque no Heidegger ele vai conceber, se aproximando talvez um pouco mais do Hegel do que do Husserl, ele vai então propor, olha, esse movimento que inclusive o Husserl está propondo, a gente consegue alcançar a verdade das coisas sim, mas a gente precisa assumir que a gente está fazendo uma ontologia. Então a gente precisa continuar buscando o ser. E aí, de alguma forma, né, como um bom dialético, o Heidegger vai unir, vai tentar ser um crítico, vai tentar fazer uma união entre o movimento monista e mobilista e vai propor então, olha, a gente até consegue chegar no ser dos fenômenos, a gente até consegue alcançar a verdade das coisas, mas a gente precisa buscar essa verdade, a gente precisa encontrar esse ser na temporalidade. Então é justamente no movimento, no desdobramento do ser no mundo, chamado Dasein, o ser aí, né, o ser no mundo, a partir desse movimento, dessa temporalidade, o ser então se desvela. E o que o Levinas vai fazer, então, para a gente concluir, ser um vídeo rapidinho, a gente pode falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem, o que o Levinas vai propor vai ser então uma crítica à ontologia de um modo geral. Então o Heidegger para ele é um alvo, ele tem se diz herdeiro do Heidegger em muitos aspectos, mas encontra no Heidegger um grande alvo justamente pela defesa do Heidegger da ontologia. E então o Levinas vai propor que não é a ontologia que interessa mais para a gente, não é a filosofia mais importante, é a filosofia da ontologia, justamente porque o resultado dessa filosofia carregada de ontologia foram as grandes guerras, foi a grande violência que se declarou no século XX, que ele foi testemunha. Então ele vai dizer, olha, a gente precisa resgatar a ética na filosofia, é essa que é a mais importante, né? E não a ontologia. A ontologia só gerou violência, a ontologia totaliza as coisas, a ontologia unifica as coisas, enquanto a ética se abre, propõe abertura para a diversidade. E é nesse momento que então, se contrapondo também a Husserl, o Levinas vai propor que o rosto humano, é a principal característica da humanidade. É a partir do rosto que nós temos a possibilidade de alcançar não o ser, mas o infinito, não a totalidade das coisas, mas o conjunto de todas as possibilidades que nós possamos desconhecer ainda, a infinitude. Então, a partir do rosto do outro, Levinas, em contraposição à redução do fenômeno do Edmund Husserl, da fenomenologia, ele não vai tentar reduzir o fenômeno do rosto a uma verdade, a um ser. Ele vai elevar esse fenômeno, ele vai elevar esse rosto à máxima potência, onde então a apresentação de um rosto, para mim, nesse caso, a representação de outrem, e não apenas de um outro que a gente reduz a um mesmo por ser um outrem, por ser um outro que a gente coloca, que a gente cria como uma ideia nossa, esse outrem absolutamente estranho, absolutamente infinito, ele se apresenta para mim pelo rosto humano e pela infinitude que o rosto humano representa. Ao invés da totalidade, ao invés do ser, ao invés do em si, como propõe a redução fenomenológica, o Levinas então propõe o rosto como a ultrapassagem de toda a possibilidade de definição do outro, no sentido de outrem, no sentido daquilo que é estranho e desconhecido, e que, a partir disso, pela ética, eu preciso então me responsabilizar, eu preciso então assumir que esse outrem merece ser protegido na medida em que é através dele que eu tenho acesso ao infinito, pelo rosto humano e pela humanidade. Muito obrigado e até a próxima.